E aí, beleza? Hoje nesse vídeo eu quero trazer algumas dicas para você deixar os sites da Wix mais responsivos. Tá, mas os sites da Wix já não são responsivos. Você precisa considerar algumas coisas aqui que eu vou trazer nesse vídeo. Primeiro, que a Wix hoje em dia ela trabalha com 3 editores, né? Um que é o editor arrasta e solta, esse que eu tenho utilizado na maioria dos meus vídeos. Tem o editor Wix ID, que trabalha com inteligência artificial, e ela também tem o editor X. Esse editor X é um editor voltado mais para programadores, designers, e tem a possibilidade de trabalhar com os breakpoints, né, que é os pontos de quebra para você poder ajustar ali o conteúdo conforme as telas menores. Então nesse vídeo aqui em específico eu vou falar sobre o editor arrasta e solta, de como a gente pode otimizar o conteúdo para ficar ali mais amigável, ficar mais ajustado nas telas menores. E eu tenho aqui a pretensão de trazer também conteúdos relacionados ao editor X, onde nós vamos trabalhar a questão do responsivo 100%, né? Então em breve aqui no canal eu vou trazer esses conteúdos. E aqui na tela do computador eu vou te mostrar aqui algumas otimizações que você pode fazer para você deixar o seu site mais adaptado nas telas menores. E aqui, moçada, só para vocês entenderem, eu tô com o editor X, esse que é o editor que eu falei, que eu vou trazer mais conteúdos aqui no canal, falar em como você pode editar nele, otimizar o seu conteúdo dentro aqui do site responsivo. Mas o grande diferencial desse editor é que você pode trabalhar aqui o breakpoint que eu te falei, é onde você coloca a resolução, né, o tamanho de tela. Por exemplo, eu coloco aqui 1600, e aí eu posso adaptar ao conteúdo que eu estou trabalhando referente a esse tamanho de tela que eu coloquei. Então, na prática, como que funciona? Quando o usuário estiver visitando o site em telas menores, esse conteúdo ele vai ser adaptado, né? Ele vai ser totalmente modificado e otimizado até chegar aqui nas telas menores, e até mesmo você pode editar a versão para celular nesse mesmo editor. E esse outro editor aqui, que é o que eu tenho utilizado na maioria dos meus vídeos, é onde eu vou trazer algumas dicas para você em como você pode melhorar esse conteúdo. Para você que é novo aqui, o primeiro contato com a Wix, ele tem esse editor desktop, que é onde você trabalha o seu conteúdo para computador, e ele tem o editor mobile, né, para você fazer a otimização para quem vai acessar ele no celular. E como que funciona na prática esses editores? Tudo que você edita no editor desktop, ele vai aparecer lá no mobile, e aí depois que você edita no desktop, que é o que eu geralmente faço, eu faço a otimização lá no mobile para ficar bacana para quem visitar no celular. Perceba que esse template que eu estou utilizando aqui, ele ainda assim ele consegue ter uma adaptação melhor a telas menores. Ó. Eu estou com o tamanho total aqui da tela de 1920, mas conforme eu vou diminuindo, você vai ver que os conteúdos aqui, ó, alguns deles conseguem se adaptar bem conforme eu vou diminuindo, olha só. Então, se eu diminuir aqui, beleza, até aqui mais ou menos, já fica sobrepondo ali o menu e não fica legal. Veja que algumas coisas ainda conseguem se adaptar muito bem, né? Só que aí, mesmo assim, ele já adiciona aqui essa barra, que o usuário ele consegue navegar por essa barra aqui, que não fica nada legal. O ideal é que ele consiga visualizar a página toda sem ter que mexer nessa barra aqui. Só que aí você precisa considerar uma coisa: geralmente esse tamanho de tela que está aqui é muito difícil de ter um usuário com esse tamanho aqui. Geralmente está quase aproximado a um tamanho de uma tela de tablet, só que menor disso geralmente os smartphones, né? As telas menores, que aí quando a Wix identifica que a pessoa está acessando com uma tela menor, ele já vai ser mostrado a versão de celular. Então você nem precisa se preocupar muito, porque geralmente as pessoas utilizam esse tamanho aqui, né, para computador, quando ela estiver visitando, e aí depois, se ela tiver em uma tela menor, o Wix já vai mostrar a versão para celular. Então o que você precisa entender aqui basicamente é esse conceito aqui. Eu vou abrir aqui o editor, tá? E perceba que já nessa primeira barra aqui, ela tem uma faixa, e nessa faixa é dividido em duas colunas. E quando você clica aqui, ó, tá vendo que apareceu essa linha? Tá indicando que esse layout, né, que esse elemento aqui, ele tá alinhado à esquerda. Ó. Se eu colocar aqui com o botão direito e colocar em layout, ó, veja que ele está configurado à esquerda. E aí, por exemplo, no outro já vai estar alinhado à direita, tá vendo? Eu vou colocar aqui em layout, e aí ele está alinhado à direita. E é exatamente isso que vai dar o efeito de que
o conteúdo está se adaptando melhor às telas menores, né? Então essa é a primeira dica que eu quero deixar para vocês. Aqui, por exemplo, nesses ícones, quando eu diminuo aqui, tá vendo que ele vai justificando, mesmo assim ele vai se adaptando? Por quê? Porque ele está trabalhando com as colunas, olha só. Vou voltar aqui novamente no editor, e aí você vai ver que tem essas colunas aqui sobre a faixa, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então isso daqui você precisa considerar na hora que você estiver criando o seu site, né? Todos os elementos que você definir ali, será que ele cabe em uma coluna? Quantas colunas que você pode dividir? Porque aí dessa forma você consegue ter esse resultado aqui. Daí uma outra coisa que você pode considerar é que esse conteúdo aqui, que geralmente é colocado em colunas, ele pode ser distribuído conforme as telas menores também. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 colunas, mas elas, tá vendo que quando eu diminuo não passa para baixo. Geralmente em um site 100% responsivo, esses dois elementos aqui, ó, do cartão e o cadeado, ele desce para baixo, né, para se adaptar. Se você for aqui no menu adicionar, você pode procurar aqui por repetidores. E aqui é o seguinte, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar na largura total, para ele não ficar esse conteúdo centralizado. Aí eu vou colocar aqui para esticar. E aqui nas configurações, olha só, eu vou colocar aqui em layout. Eu posso colocar em justificar, para ele se adaptar conforme for diminuindo. E você pode zerar esse espaçamento aqui, ó. Beleza, que vai ficar dessa forma. Aí outra coisa que eu vou fazer aqui é ajustar essa caixa aqui, para poder ficar mais adaptado, preenchido, né, o conteúdo todo. Eu posso até juntar eles aqui que não tem problema. Então, vou juntar aqui. E esse repetidor, como que funciona, né? Tudo que você faz nesse primeiro bloco, aqui nessa primeira coluna, ele vai replicar nos outros blocos também. Então, por exemplo, se eu coloco aqui centralizado, olha só que já vai centralizar ali nas outras colunas também. Então, vou centralizar esse conteúdo aqui. Se você quiser colocar um ícone aqui, também vai funcionar da mesma maneira, tá? É só para você entender como que é o conceito. E aí eu vou visualizar aqui para ver como que ficou. Veja que ficou esse espaçamento aqui, é porque a gente precisa colocar ele no centro, tá? Nós colocamos justificado lá, mas a configuração ideal é você utilizar aqui centro, ó, só para você ter uma noção de como que vai ficar agora. Coloco em visualizar, e aí quando eu diminuir, você vai ver, ó lá, que o conteúdo ele está sendo distribuído para baixo, ó. Ó lá, ó, agora ficou uma coluna aqui de duas, né, duas seções, enquanto esse aqui não fica, tá vendo? Então você pode considerar se você coloca uma coluna ou se você coloca somente esse repetidor aqui que vai funcionar super bem. Então esses repetidores, tá? Vale a pena você olhar aqui as outras configurações que tem, as outras pré-definições, ó. Vou colocar aqui só para você ver, listas e grades. E aí tem vários layouts que você pode trabalhar aqui, e aí você só precisa pensar em como que você pode pegar essa predefinição aqui e adaptar melhor para o conteúdo que você esteja trabalhando. E aí uma outra dica é você utilizar elementos fixos, né? Por exemplo, esse lig aqui, se você for notar, vou diminuir aqui mais uma vez para você dar uma olhada, ele acompanha também as telas menores. Então, se você colocar um elemento fixo na página, olha só, por exemplo, esse menu, você vai notar que ele está fixo, ó, fixo na tela, aí ele está alinhado aqui nessa parte superior, e esse outro aqui, ó, essa caixa container, ele também está fixado nesse canto superior. Com essas dicas que eu te passei aqui sobre coluna, repetidor, colocar alguns elementos fixos, já vai ajudar muito em você trabalhar esse aspecto aí de responsividade no seu site. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te convidar a comentar aqui embaixo como que é a sua experiência em trabalhar com a Wix, se você gosta desse modo responsivo, se você trabalha com editor X, conte aqui porque eu quero entender um pouco melhor sobre a sua experiência, tá? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima!